Sexualidade e seus impulsos. O espírito, quando em período reencarnatório, consigo traz as condições de sexualidade a se expressarem no terreno físico. Quanto mais se encontre em equilíbrio das próprias forças criativas que se encontram no chamado setor de sexualidade, mais ajustado será o reencarnante pelo aproveitamento e controle dos genes responsáveis pela herança física. Nestas condições, isto quer dizer que o espírito, com seu imenso e precioso conteúdo de energias elaboradas e experienciadas em vidas pretéritas, envolve-se no escafandro carnal em condições mais sadias possíveis a se refletirem nas construções pessoais de toda natureza. As energias de características sexuais, fazendo parte do bloco criativo, teriam origem naquilo que poderíamos chamar de centro do psiquismo, com seus impulsos evolutivos, a nutrirem todos os componentes da organização psicológica do ser. Por sua vez, o reencarnante, trazendo a potencialidade predominante pelo seu campo de irradiações, ao aconchegar-se da futura mãe, influenciará a célula reprodutiva, o óvulo, que somente aceitará o espermatozoide que irá definir a posição sexual do corpo em formação. Podemos considerar o nosso psiquismo como um bloco de variadas dimensões, coordenadas pelo impulso central de variadas dimensões, coordenadas pelo impulso central que denominamos de inconsciente puro, o Self, o Cristo interno, zona por onde recebemos a ressonância divina nutridora de toda a organização e sustentadora da imortalidade do ser. Assim, do inconsciente puro à zona física, possuímos regiões de variadas dimensões, que seriam mais quintessenciadas quanto mais próximas do centro e mais densificadas quanto mais próximas da zona material. Com isso, compreende-se que os impulsos centrais do espírito, as suas sugestões, terão de ser adaptados aos diversos filtros dimensionais pertencentes à organização, a fim de alcançarem a devida percepção pela zona material, a mais pobre das estruturas do psiquismo. A fim de melhor compreendermos a rede psíquica, entendemo-la como um bloco energético de múltiplas dimensões que se vão densificando à medida que nos afastamos do centro produtor até a camada periférica, representada pela zona material. Quanto mais no centro, quintessência. Quanto mais na periferia, maior a densificação energética a se expressar na zona física. Assim, teríamos muitas regiões com componentes vibratórios diversos. O centro do psiquismo, conforme nomeamos de inconsciente puro, representaria a individualidade, o self, o grande eu. Assemelhem-se às referências de algumas escolas filosóficas do passado, Logos de Heráclito, Ultraser de Plotina, Vidya do sânscrito, Brahma dos hindus, etc. Pela sutileza de suas energias, representaria o campo mais expressivo da rede psíquica, bafejada pela ressonância divina, Deus em nós. Esta zona, específica e inatingível ao conhecimento humano, seria o resultado da apuração e absorção das experiências de toda a ordem, pretéritas e atuais, que se foram retificando e transformando-se em unidades força,
de modo a ampliar o impulso da individualidade, crescimento evolutivo. Calcada em transcendente luz, a comandar todas as regiões do psiquismo até o corpo físico. A camada que se segue, que denominamos de inconsciente passado, estaria sedimentada nas experiências que determinado ser vivenciou através dos evos. Aí encontraremos os núcleos desses arquivos que, pela sua intensa atividade, denominamos de núcleos em potenciação. Quanto mais vivenciou determinado ser, maior o lastro dessas fontes vibratórias, pelo mecanismo incorporativo. Nessa absorção e devida metabolização da mecânica psíquica, os arquivos do espírito aí situados sempre se expressarão numa posição de unificação e totalidade sob forma de aptidões. Desses núcleos em potenciação partirão energias que percorrerão as diversas camadas do psiquismo até esbarrar no paredão das células físicas, especificamente em seus núcleos, impulsionando e direcionando o laboratório do código genético. Seria esse modo pelo qual as forças do espírito intervêm na organização física? A terceira zona de revestimento, zona do inconsciente atual, representaria uma região cujas funções psicológicas, por se encontrarem bem próximas da zona física, mais facilmente mostram parte dessa dinâmica já melhor recebida pela zona consciente. É zona onde os conflitos do psiquismo, sob forma de neuroses, mais facilmente derramam-se na zona consciente, natural canal de derivações. Ainda devemos acrescentar no esquema do psiquismo o corpo mental, envolvendo o inconsciente atual. Quanto a esta camada ou campo, temos que nos louvar nas informações espirituais, porquanto não existem possibilidades de conhecimento dessa zona pelos seus reflexos na zona consciente. Pelo que nos fala André Luiz, espírito, ela representa o envoltório sutil da mente. Podemos dizer que nesta região, possivelmente, o perispírito encontre seus alicerces. A camada intermediária que poderá oferecer todas essas condições de adaptação entre centro espiritual e periferia corpórea seria o perispírito, cuja rede abriga os autênticos caminhos de entrosagem de energias espirituais e físicas. Por este modo, a organização perispiritual se infiltraria nos vórtices energéticos dos genes cromossomiais que, por isso, passariam a ser as telas de manifestações das energias profundas que carregamos, onde se assestam os núcleos em potenciação. Os núcleos em potenciação seriam unidades psi, de variáveis potencialidades em virtude dos graus evolutivos em que se encontram. Todos esses núcleos estariam coligados vibratoriamente e ajuntados pelo parentesco evolutivo. Essas diminutas unidades seriam distribuídas aos milhões nos campos do psiquismo profundo, pelas suas constantes formações e representadas por aptidões adquiridas e indestrutíveis. Por isso, fazendo parte do espírito com sua condição de imortalidade. Cremos que neste setor profundo, acoplado aos campos do inconsciente puro, teriam nascimento as energias ditas sexuais, pelas suas condições de impulsão criativa. Os núcleos responsáveis pelas forças sexuais, embora
originários em pleno inconsciente passado não ficariam limitados a essa região. Suceder-se-iam em cadeia até a vizinhança do inconsciente atual, embora mantendo contato com seus componentes. Dessa posição, emitiriam energias que venceriam as barreiras do inconsciente atual para adaptações perispirituais, a fim de alcançarem a zona corpórea, na afirmação do sexo a que pertencem em determinada etapa palingenética. Os núcleos em potenciação dessa categoria, quanto mais perto da periferia, próximos do inconsciente atual, seriam mais personificados e carregados de energias adaptadas aos órgãos sexuais do corpo, isto é, esses núcleos mostraram a predominância da polaridade sexual que o corpo físico revela. Ao passo que os núcleos mais internos, próximos do inconsciente passado, seriam impessoais, com uma carga de energia de maior totalidade, onde as duas forças, masculinidade e feminilidade, se encontrassem ajustadas, como que fundidas. Dessa maneira, os núcleos psissexuais, de conformidade com os potenciais dinâmicos que carregam, situariam a personalidade do indivíduo, zona consciente, na faixa de sua necessidade evolutiva para o lado masculino ou feminino. E, dentro dessas faixas, com as oscilações de maior ou menor masculinidade ou feminilidade. Diante do exposto, compreendemos que o sexo representa um conjunto de impulsos originários nos lastros do espírito, praticamente atado com as energias criativas do self, envolvendo-se com todos os departamentos do psiquismo, até seu assentamento final nos órgãos sexuais, com seu respectivo jogo hormonal. Na zona física, a grande orientação desse bloco energético, originário nos arcanos do psiquismo, se fará de modo mais ou menos acentuado a expensas da glândula pineal. A glândula pineal, situada na zona medianeira dos órgãos encefálicos, por intermédio de seu hormônio, a melatonina, de constante ritmo secretório, teria uma grande influência em toda a cadeia glandular e, sendo mais condicionada pelo desenvolvimento físico do indivíduo, seria campo de distribuição de energias vindas dos vórtices da zona espiritual. Esse relógio biológico responderia pelos mais altos fenômenos da vida, glândula da vida espiritual, e podendo ser elemento básico e influenciador das razões afetivas coligadas ao sexo que, em suas múltiplas manifestações, dependeria integralmente de sua interferência. Haveria, por parte da glândula pineal, um elemento energético especializado que, por vias apropriadas, pudesse anunciar a sua presença de comando nos vários setores orgânicos. Haveria nessa região glandular um feliz acasalamento entre espírito e matéria? Podemos considerar a pineal como a glândula da via psíquica, a glândula que desperta a puberdade, ajustando-se aos problemas afetivo-emocionais do conteúdo psicológico humano? Apesar de ainda estarmos distantes de uma melhor compreensão da sexualidade, também compreenderemos que o assentamento sexual do hominal está relacionado ao arcabouço psicológico de cada ser, pelas grandes divergências existentes. Desejamos frisar que os componentes da sexualidade, mesmo dentro da normalidade, mostram-se em diversos graus, com acentuações para mais ou para menos, de acordo com o grau de predominância da polaridade refletida na zona física. Casos existem de hiperatividade sexual considerados como normais,
quando o indivíduo tem o domínio e equilíbrio em suas realizações. Diferente da hiperatividade patológica, quando o indivíduo, sem controle, prejudica as atividades cotidianas, fazendo parte dos compulsivos sexuais que comumente descambam para distúrbios maiores. Estas posições são discutidas em outra seção, como o intersexualismo, o transexualismo e o homossexualismo, por merecerem estudo criterioso sobre desvios de sexualidade. Em seu impulso, o sexo pode representar construção na equilibrada monogamia, em que a castidade construtiva ocupa lugar de destaque. Entretanto, a castidade construtiva em seres preparados e mais avançados na evolução, pela possibilidade de encaminharem o direcionamento da energética sexual nas realizações das artes, das criações e em trabalho construtivo em benefício da humanidade. Por outro lado, o sexo pode representar atraso ou mesmo destruição psicológica na poligamia, pela dispersão de energias sem direcionamento e finalidade construtiva. Também a castidade forçada, sem sentido e frenadora de impulsos, ensombreia o panorama psicológico, quase sempre descambando nas neuroses e distonias outras. A posição de normalidade no setor da sexualidade estará sempre ligada ao processo educativo do ser, na manutenção de atitudes corretas, caldeadas no trabalho, nas realizações de toda a ordem à frente dos mecanismos mentais comuns. Tais condições propiciam equilíbrio psicológico, como que adestrando as luzes do espírito com consequente estado de felicidade. Todo esse caminho experiencial de equilíbrio psicológico vai propiciando a evolução das energias sexuais, cuja finalidade seria a união das polaridades, masculina e feminina, como processo maturativo, caldeado nas vivências em ambos os sexos, de modo a permitir o lento desligamento das necessidades reencarnatórias pelo alcance de patamar evolutivo digno de registro, engrandecendo o self. O alcance evolutivo estaria no aperfeiçoamento e sublimação dos instintos sexuais do homem primitivo aos estágios imensos de intelectualização dos instintos, até alcançar os degraus da sublimação. Os milênios se terão escoado. Os núcleos em potenciação correspondentes já estariam carregados de bissexualidade unificada como conquista da fase humana. Será que nessa posição mais avançada, onde os campos sexuais se encontrassem vivenciados e integralizados em sua potencialidade e com o psiquismo aguçado por superação, haveria necessidades reencarnatórias? Se essa condição for plausível, a ampliação das energias criativas pode alcançar máxima maturação em relação ao nosso orbe, convidando o indivíduo, no caso o espírito, a tomar novas diretrizes para outras esferas mais avançadas com novos e diferentes equacionamentos evolutivos. Assim, o espírito seria atraído para outras faixas de evolução pela maturação de suas forças criativas já integralizadas em nosso sistema. Portudo, compreendemos que o biótipo psicológico dos seres humanos encontra-se envolvido nas íntimas construções energéticas da sexualidade, não limitadas à zona física, mas acopladas às construções espirituais, cujo futuro, sem dúvida, estaria no contexto da moral crística.